Olá, nessa classe vamos aprender como criar faixas adicionais usando as ferramentas do AutoCAD Civil 3D. Meu nome é Pedro Luiz Souto Cursino, sou engenheiro, vou falar um pouco mais de mim. Sou formado em engenharia civil, como eu disse, pela Unital, Universidade aqui de Taubaté. Trabalho há mais de 18 anos na área de projetos de estradas, tenho pós-graduação na área. Fiz o certificado nível associado do Civil versões 2011-2012 e também faço parte do Autodesk Development Network. Trabalho nessa área desde 1995, utilizando softwares da Autodesk, o AutoCAD, o Land Development e desde 2008 o AutoCAD Civil 3D. Trabalhei em várias obras pelo Brasil e hoje tenho uma empresa, a Souto Cursino Engenharia, e realizo os projetos para DR, DENIT, prefeituras municipais e diversas outras concessões rodoviárias. Se você quiser falar comigo, mande um e-mail para pedro@sceng.com.br. Ok? O que essa classe tem a oferecer? Né? Hoje no Brasil encontramos muitas rodovias com problemas de tráfego lento de caminhões. O Brasil cresceu, os caminhões cresceram também. Nesses trechos, especialmente em aclives, gerando filas e diminuindo a classe da rodovia e gerando, em muitos casos, ultrapassagens perigosas. A fim de evitar a, a intervenção custosa em toda a rodovia, tem feito muitos projetos de terceira faixa em aclives. E para isso, o civil ele tem uma função muito boa para auxiliar esse projeto. Vamos aqui ensinar como utilizar essas funções, é uma subassembly especial, criar o seu corredor, seções e a volumetria. Ok? No final dessa palestra, qual o objetivo dessa aula? Né? Ao final dessa palestra, você terá condições de conhecer como é feito um projeto de faixa adicional no Brasil, suas características e procedimentos, quais itens são os necessários para o projeto de uma faixa adicional dentro do Civil 3D, criar os elementos necessários para o projeto da faixa adicional, alinhamentos auxiliares, etc. Criar a seção tipo, assembly, entender como associar a seção tipo da faixa adicional a um corredor, criar os volumes e as seções. Ok? Como que funciona no Brasil a questão da faixa adicional? Temos um manual do DNR, Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, que tem o seu capítulo 7, intitulado Terceira Faixa nas Rampas Ascendentes, onde são especificados muitos dos itens que vamos utilizar nesse projeto. No Brasil, para você ter uma condição de terceira faixa, precisamos ter o volume horário da faixa de subida, ultrapassando 200 veículos por hora, e nesse volume, pelo menos 10% seja constituído por caminhões ou ônibus. E também temos que prever a queda da classe da rodovia. Se houver uma queda na classe da rodovia, com essas outras condicionantes, é necessário. A faixa de subida adicional, ela deve ser preferencialmente da mesma largura da faixa já existente da pista, sendo que o seu valor mínimo é 3 metros. E o acostamento também será tão largo quanto adotado para o resto da via, mas podemos reduzir ao mínimo de 1,20 m. Okay? Vamos olhar aqui a primeira figura, que temos aqui várias opções, né, de configuração de seção. Com 3 metros, 3,20 m, 3,50 m, vamos utilizar essa última de 3,50 m por 1,50 m. Verifique que aqui o manual coloca um valor de 2% e 5%, considerando que a pista tenha 2%. Sabe muito bem as questões de execução que isso não acontece. Nunca vamos ter no campo uma faixa do seu eixo ao seu bordo com exatamente 2%. Vamos ter casos entre
entrar em curvas horizontais com superelevação, vamos ter casos em que essa pista pode variar muito. Né? Aqui na figura 2, mostramos os casos se aplicarmos uma assembly com um caimento único, o que pode ocorrer? Pode ocorrer bico, pode ocorrer uma depressão, pode ocorrer um descontinuamento. Apesar que nesta última opção e nessas duas opções, o manual DNR ainda estipula um valor razoável entre uma faixa e outra. Gira entre torno de 2 a 4%, podendo ter esse tipo de quebra. Mas não é o mais recomendado. O melhor seria aí as concessões no Brasil, os projetos que já fizemos, eles optam pela faixa contínua com caimento contínuo, que seria o caso aqui da figura 03. Ok? Então, vamos utilizar isso para o nosso projeto. Nós queremos que o nosso projeto tenha esse caimento igual ao da faixa existente. Certo? Vamos lá. Bom, nosso perfil de referência, né? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar esse perfil para calcular os diversos elementos que são necessários para essa faixa adicional. Esses elementos, eles são ponto de início, ponto de final da faixa, começo de taper. Os tapers de aceleração e desaceleração, eles também se encontram no manual do DNR. Então vamos considerar aqui a velocidade de 80 km por hora, tá? E sendo 80 km por hora, a desaceleração no ponto de subida deverá chegar a 55. Então 55, quando o caminhão na subida atingir 55 km por hora, deveremos já ter à disposição a faixa adicional. E depois ele, na descida, atingir novamente os 80 km por hora, a faixa adicional deverá ser terminada. Ok? Então eu preciso desses elementos, né, a declividade média, a cota de início e final, o tamanho, a extensão, para calcular os comprimentos críticos. Ok? Calculado esses comprimentos, a partir de curvas de aceleração e desaceleração, que podem ser encontrados no livro do Glauco Pontes Filho, páginas 301A, 303, chegamos aos valores dessa tabela. Então, o que nós temos aqui? Temos a velocidade de entrada, velocidade de saída, largura da faixa adicional, largura do acostamento, caimento da faixa adicional será igual à faixa existente, caimento do acostamento 5%, o taper de entrada será de 60%, saída 70%. Distância máxima para início da faixa adicional a partir da subida, 600 metros. Distância mínima para o final da faixa adicional a partir da descida, 500 metros. O que é isso? A partir dos dados das curvas de aceleração e desaceleração de um veículo semi-trailer de 23 toneladas, chegamos ao valor que, a partir do começo da subida, precisamos de 600 metros para que o veículo atinja os 55 km por hora, que é o valor de entrada. A partir desses 600 metros, a minha faixa adicional já deve estar disponível. No final, quando eu começar a descer, o veículo precisa mais 500 metros para atingir a velocidade de 80 km por hora. Então, era voltar à faixa normal. Ok? Então, o que precisa dentro do Civil 3D para calcular e criar essa faixa adicional? Precisamos a topografia da pista existente, uma topografia bem feita, topografia com os pontos bem levantados, porque precisamos dos pontos do eixo, precisamos dos pontos do bordo para eu poder, o civil, ler
essas informações e conseguir fazer o caimento de forma correta e assertiva, né? A superfície da topografia já gerada a surface, um alinhamento da pista existente do eixo, ok? O perfil longitudinal da pista existente para calcular aqueles itens que já calculamos, né? E aqui vamos, a partir dessas informações que já existem, criei um arquivo chamado faixa adicional.wg, acompanha essa classe. Esse arquivo, vamos abrir ele e já vamos ter esses itens. Quais são os itens que vamos criar aqui nesta aula? O alinhamento auxiliar com tempo de entrada e saída, seção tipo, o corredor, né, corredor, a superfície de projeto, volumes e seções transversais. Ok? Vamos lá. Alinhamentos auxiliares. Vamos demonstrar como criar esses alinhamentos. Vamos ficar aqui só em mente a utilização dessas estacas para a criação dos alinhamentos. Ok? Vamos acessar o civil. Vamos abrir o arquivo faixa adicional. Tá aqui. Ok. Primeiramente, precisamos criar um alinhamento auxiliar. Esse alinhamento auxiliar ele serve para criar o caimento da pista existente. Então esse alinhamento estará no bordo adicionado junto da minha faixa auxiliar, minha faixa adicional, ok? Essa pista ela tem 3,5 metros para o lado direito, 3,5 metros para o lado esquerdo, ok? Então nós vamos aumentar para o lado direito, tá? Eu vou selecionar o alinhamento. Então vamos criar um alinhamento para o lado direito, como auxiliar. Vamos selecionar o alinhamento do eixo principal. Vamos aqui em Offset Alignment. Vamos dar um nome chamado lado direito, ok? Vamos começar aqui da estaca 95 até a estaca 2275, ok? Como vamos criar somente para o lado direito, do lado esquerdo não será necessário nenhum, ok? Lado direito 1 é com 3,5 metros. Vamos utilizar o estilo paralelo e nenhum label, ok? Aqui em Widening Criteria, vamos retirar esta opção e dar o OK. Tá aqui o nosso alinhamento auxiliar criado, ok? Agora vamos usar um comando do Civil 3D que serve também para a criação desse alinhamento da faixa adicional junto com os tapers, tanto de entrada quanto de saída. Para isso, vamos selecionar o alinhamento recém-criado, chamado bordo direito. Vamos clicar em ADD Widening. Ele vai falar, vai pedir aqui, né, se eu quero criar um novo alinhamento ou não. Vamos clicar em sim, yes. Que eu quero um novo alinhamento, eu preciso desse novo alinhamento, que ele será também usado como referência nas minhas sessões e no meu corredor, ok? Vamos aqui colocar que vamos começar no 160, né? Lembrando aqui, né, as estacas de início, final, vamos seguir esse padrão aqui, ok? Então 160.
Minha estaca final 2220 seria a estaca 110, ok? 2200. O tamanho será 3,5 e será para o lado direito, ok? Aqui ele criou, né? Ele já abre aqui a minha tela com as opções para configurar os tapers de entrada e de saída, ok? Então tá, Transitions Parameters at Entry, quer dizer, as opções e parâmetros para a configuração do taper de entrada. Ele vai ser linear, vamos usar um taper linear, e eu estabelecerei um tamanho, né? Eu posso também estabelecer um taper ratio, que seria o que? Seria as configurações de alguns manuais dizem que um taper tem que ter um tamanho 1 para 15, 1 para 20. Isso seria o que? O valor de sua largura vezes 15 vezes 20. Ele automaticamente você já colocaria aqui esse valor, se fosse por ratio, tá? No caso, vamos usar pelo tamanho mesmo, né? E o tamanho aqui nesse primeiro taper de entrada, né? Configurando, já estabelecemos lá dentro daquela tabela, será de 60. Posso criar o alinhamento do bordo direito. Vamos criar propriamente disso a nossa faixa adicional já com o seu taper. Para isso vamos usar um comando que já cria os tapers com as medidas que estavam pré-dimensionadas naquela tabela de forma automática, ok? Essa opção vamos acessar selecionando o alinhamento do bordo direito, ok? Vamos clicar aqui em Add Reading. Será aqui nos informados que podemos escolher a criação de um novo alinhamento ou continuar com uma porção desse alinhamento. Precisamos criar um novo alinhamento porque ele será usado como target na hora de criação do nosso corrido, ok? Então, yes, quero um novo alinhamento. Qual que é a estaca inicial? Conforme já informamos, né? Aqui temos as estacas. Vamos seguir essas estacas aqui. Estaca inicial é a 8, que aqui temos que informar a sua distância, 160. A estaca final é a 110, que aqui no caso é a 2200. O offset, o tamanho desse elemento da nossa pista é de 3,5 e será para o lado direito. Automaticamente ele cria, aqui estão os valores. Vamos fechar, vamos ver, ok? Vamos editar aqueles valores, selecionando o alinhamento, vamos em Offset Parameters, temos aqui as opções, ok? A transição de entrada, ele já mostra aqui, será método linear, temos outras opções, curva, linha, curva, curva reversa, etc. E o tipo de entrada do taper. Utilizamos aqui pelo tamanho, mas pode ser pelo taper ratio, que é a informação que alguns manuais informam que um taper deve ter 1 para 15, 1 para 20. Isso é, se eu tenho 3,5, então o meu taper, se for 1 para 15, seria os 3,5 vezes 15, ou já entra aqui diretamente, ok? No nosso caso será pelo tamanho, será by length, que no caso é 60. Taper de entrada. Ele altera o começo, né? A estaca inicial, então eu tenho que voltar para a estaca que é 160. Ele joga aqui, podemos conferir que temos aqui um taper. Agora lá no final vamos configurar o taper de saída. Aqui é 70, ok?
ele já joga automaticamente. No final ele faz do ponto final em diante, não altera a estaca, fica tudo ok. Essas informações eu preciso delas para, na hora de criar o meu corredor, eu tenha condição de mostrar aonde eu vou pegar a minha declividade constante, a declividade da pista existente, e aonde começa e termina a minha faixa adicional. Tá? Então, vamos aqui. Então, fizemos os alinhamentos auxiliares todos, os tapers de entrada e saída, todos configurados de forma rápida, automática, muito fácil. Ok? Próximo. Criando a seção tipo, que é o assembly, propriamente dito. A seção tipo utiliza, nesse caso, um subassembly especial, que é o Overlay Widen Match Slope 1. Ele se encontra na guia Rehab do subassembly to Palettes, que é isso mesmo, ele utiliza, ele faz a pista utilizando seu caimento existente. Então ele iguala o slope. Okay? Vamos usar esses dados aqui para configurar. Tá? Vamos lá. Vou fechar aqui. Configurado. A criação dessa assembly é normal, né? Como toda assembly. Corridors, create assembly. Dá um nome aqui de faixa adicional. Vou selecionar estilo, concessão, final, ok. Vou estipular uma ponta, um linha. Tá aqui. Vamos agora adicionar os itens. Sobre assembly to palettes. Eu vou aqui e vou na guia Rehab. Ok? Tem aqui todas as opções. Vamos escolher a Overlay Widen Match. Vamos clicar aqui. Está aqui. Okay. Vamos configurar alguns dados dela. Vamos colocar aqui faixa adicional. Vamos em parâmetros para configurar, conforme lá descrito. Overlay Depth seria se eu fosse fazer algum tipo de recapagem na pista existente. Nesse exemplo não vamos fazer isso, só queremos o mesmo caimento. Para isso eu vou colocar 0.001. O tamanho será 3,5. Pave Depth, nesse caso, já é da faixa adicional. Vamos estipular aqui a título educacional só um tamanho de 20 centímetros e os outros vamos zerar todos. Ok? Ok. Está aqui configurado. Vamos adicionar aqui também nosso acostamento. Vou adicionar uma linha básica aqui, 5%. Vocês podem adicionar um acostamento na preferência de vocês. Isso aqui só para... Então vou pôr aqui acostamento. Parâmetros eu vou alterar aqui, vou deixar com 1,5 m, 10 centímetros e menos 5%. Ok? Estou aqui com o meu acostamento. Vou adicionar um talude, uma daylight. Vamos criar agora a nossa seção tipo. Para isso vamos aqui em Corridor, sem segredo nenhum. Create Assembly. Vamos dar um nome aqui de faixa adicional. Seção tipo
padrão, padrão seção e OK. Vamos clicar em um ponto da tela. Então, vamos selecionar a nossa subassembly de referência. Para isso, vamos aqui em Corridors, subassembly to palettes. Vamos aqui na opção Rehab, selecionar Overlay Wine Matte Slope. Clica aqui, vamos clicar OK. Vamos dar um ESC, vamos entrar na configuração dela, subassembly properties, vamos dar no nome, faixa adicional. Em parâmetros, vamos estipular alguma coisa aqui. Em Overlay Depth, seria o caso se nossa pista existente fosse sofrer algum tipo de recapeamento ou frenagem. Então, esse não é o caso, então vamos deixar aqui em 0. O tamanho será de 3,5, salvo os tempos de entrada e saída, que serão utilizados para na hora de dar os targets no corrido. Tá? A espessura do pavimento será, nesse caso aqui, vamos utilizar em ponto 20 e o restante tudo zerado. Ok? Ok. Vamos aqui com o nosso sessão. Vamos utilizar aqui um acostamento simples. Basic Lane. Subassembly Properties. Agora aqui acostamento. Parâmetros. O tamanho será 1,5 m. Depth em ponto 10 e menos 5. Ok? Acostamento que a gente já definiu anteriormente. Certo? Vamos agora botar um talud. Normal, configurado. Aqui. Vamos definir algumas coisas do talud. Subassembly Properties. Talud. Parâmetros. Vamos colocar um corte, que é cut. Vamos colocar 1 para 1, todas as opções. E no fill, que é o aterro, 1 para 1,5. Ok? E ok. Estamos aqui. Notem aqui que temos alguns elementos. O eixo da nossa assembly será o mesmo do eixo da nossa rodovia. O bordo direito será neste ponto. Aqui, a título de visualização, ele deixa um caimento. O que iremos fazer é associar este eixo, este bordo a um alinhamento e, conforme a topografia estiver variando, estes pontos serão automaticamente variados. E o seu caimento, conforme essa variação, será utilizado de forma idêntica à nossa faixa adicional. Ok? Para isso, vamos utilizar, na hora da criação do corredor, os elementos e as funções de target. Vamos lá. Para isso, vamos criar agora o corredor. Tá? Criando o corredor. Vamos fazer a demonstração. Aquilo que eu expliquei para vocês. Vamos ter um ponto, o eixo. Vamos ter o ponto do bordo. Uma superfície existente da rodovia. Que é aquilo que o levantamento deve estar muito bem pautado, muito bem feito. Ele vai ter um caimento calculado que será refletido aqui para frente para a faixa adicional. Então vamos voltar lá para o software e vamos agora criar o nosso corredor. Online Corridors, Create Corridor. Vamos colocar um nome, faixa adicional, um estilo planta final. O alinhamento do eixo será o eixo KM 160, já vem do nosso exemplo.
O perfil aqui a gente não precisa configurar, porque vamos utilizar o existente, não iremos mudar nada do existente. Então vamos utilizar o perfil existente, ok? A assembly, vamos utilizar a assembly que acabamos de criar, chamada faixa adicional, ok? O target surface será primitivo e ok. Temos aqui o nosso corredor criado. Para que ele funcione dentro do esperado, temos que utilizar as targets, como eu tinha comentado com vocês. Precisamos aqui estipular qual é o alinhamento de referência para ele calcular esse caimento. Também qual é o alinhamento que a nossa faixa adicional irá seguir. Ok? Só que antes disso, para ele ter o valor da elevação, eu preciso retirar a superfície e o perfil do bordo direito, coisa que ainda não fizemos. Ok? Então vamos ao OK, vamos ao Rebuild. Ele vai calcular o corredor ainda de forma errada. Vamos notar aqui que ele não está chegando na faixa, né? Mas em seguida, com a inserção dos dados de target, ele vai calcular corretamente. Então, para isso, vamos aqui em Profile, Create Profile from Surface. Vamos selecionar o bordo direito, ao Surface primitivo, adicionar. Okay. E só basta dar o OK. Você pode visualizar esse perfil, mas ele não é necessário para o cálculo. Então, OK. Feito isso, temos todas as informações para calcular. Temos o eixo, temos o perfil no eixo, temos o bordo, temos o perfil no bordo e temos o alinhamento da faixa adicional. Correto? Vamos acessar as configurações do corredor. Vamos selecionar o corredor. Vamos corredor Properties. Vamos em Parâmetros. Vamos aqui na opção Set All Targets. Okay? Aqui encontramos aquelas informações que vimos aqui no nosso PowerPoint. Sample Point é o alinhamento do eixo. Insert Point é um alinhamento do bordo direito. Ok? Então basta adicionar aqui. Insert Point, vem aqui em Alignments e bordo direito. Disse para vocês. Ok? Sample Point será o eixo. Eixo eu adiciono. Ok? E o tamanho da minha faixa será o bordo direito left, que foi criado pelo civil com os tapers de entrada e saída. Ok? Então aqui ele já pega tanto na faixa adicional quanto no talude a superfície de referência. E ok. Vamos dar o OK para verificar. Review de corrida. Certo? Agora ele calculou corretamente. Usando corretinho. Vamos dar uma olhada. Uma olhada aqui nesse corredor. Ok? Bom, agora temos que criar. O próximo passo é criar o volume, as seções e as visualizações dessas seções, para ver se estamos tudo correto conforme o esperado.
Ok? Vamos lá. Para isso, vamos aqui selecionar um corredor. Vamos em corrida properties. Vamos aqui em surface. Vamos adicionar. Tá? Lembrar que temos que adicionar todas as superfícies de topo. A correção do overhang em top links. Vamos utilizar aqui essa opção invisível para não aparecer. Okay. Isso aí. Em boundaries, vamos utilizar a opção corridor as extends. Okay. Ok, rebuild de corrida. Então ele criou aqui faixa adicional ao projeto. A nossa superfície. Vamos visualizar os triângulos. Então tenho tudo aqui. Vamos dar uma olhada. Visualização 3D. E aqui colocar aqui também no model. Vamos ver aqui como fica. Então, vamos lá já alguma coisa. Ok? Vamos agora calcular os volumes para depois podermos ter as seções. Calcular o volume é muito simples. Vamos acessar aqui em Sections, Compute Materials. Vamos selecionar o alinhamento. Vamos calcular agora o volume e as seções, né, propriamente dito, deste projeto, ok? Vamos para isso, vamos utilizar a função corridor, né? Section create sample lines. Selecionar um alinhamento, o eixo 1960. Vou colocar aqui o nome das seções. Seções faixa adicional, ok? Vou aqui no estilo, eu não vou querer que apareça nada na planta, e também no estaque eu já tenho estaqueamento, ok? Vamos alterar aqui as funções, primitivo para terreno natural, ok? Vou tirar este, faixa adicional, os pontos de código, vou usar aqui padrão seção, ok, faixa adicional topo, superfície de topo, eu vou colocar superfície top e ok. Vamos aqui então retirar essas seções. Vamos retirar essas seções a cada 20 metros, conforme manda as normas, ok? By range of stations. E aqui eu vou selecionar as opções. Vou querer do início até o final. Vou querer do lado esquerdo 30 metros, do lado direito 30 metros, ok, é isso mesmo. Incrementar ao longo das tangentes de 20 e 20 metros, curvas também, e de espirais também. Então, vou ter uma seção no começo, no final e nos pontos geométricos. Os pontos de superelevação não, porque eu estou seguindo o caimento existente, tá? Então basta clicar aqui em OK. E vamos dar aqui o Enter. Bom, estou com as minhas seções calculadas. Tá? Agora vamos calcular aqui
os volumes. Aqui, Compute Materials, Sections, Compute Materials. Seleciono um alinhamento, o grupo de seções, ok. Tenho aqui já um critério para retirada desse volume. Então, existing ground, que é o terreno primitivo, e a minha superfície de referência, datum, é a faixa adicional, projeto, ok? Então, com isso, eu vou ter o cálculo. Basta clicar em OK, ele será calculado. Esses volumes eu posso ver aqui numa tabela. Eu venho aqui em Sections, venho aqui a DD Tables, em Total Volume. Tenho aqui já o tipo da tabela, né? Eu vou utilizar esse volume total mesmo, o alinhamento, o grupo de seções e a lista de material que eu acabei de criar. Vou colocar aqui que eu vou querer 40 linhas, máximo de 3 tabelas e offset entre as tabelas de 15 metros, ok? Vou botar aqui 5. Aqui eu vou deixar que o título das tabelas seja por cima e esteja alteração dinâmica. Isso é, qualquer modificação que eu vier fazer no projeto, ele altera automaticamente a minha tabela e recalcule os volumes, ok? Basta clicar em OK e selecionar um ponto na tela. Vamos aqui, certo? Só tabela típica, né? Nosso projeto começa e ele vai calcular com todas as estacas do nosso projeto. Vale lembrar que aqui estamos calculando o topo da superfície, né? Então eu estou calculando o topo do corredor, tenho toda essa área aqui da base, tanto da faixa adicional quanto do acostamento, que deve ser calculado à parte e posteriormente descontado do valor desse volume, ok? Vamos agora, vamos configurar agora as nossas seções, né, para serem jogadas aqui na tela. Para isso, basta acessarmos o comando Sections, vamos aqui em Create Multiple Section Views, ok? Selecionar o eixo, aqui o grupo de seções, tá? Vai ser uma seção para 200 mesmo. Utilizar a opção Draft, seção para 200, tá? Vamos em Next. Aqui vamos deixar automático 30 metros para cada lado. Next. Aqui vamos deixar uma altura única, né, de 15 para todas as seções. Seguir o projeto, ok? Vou deixar essas configurações como estão, né, sem nenhuma label, sem os estilos já configurados anteriormente, nenhuma databand e nenhuma tabela de sessões, ok? Vamos agora clicar aqui, Create Section Views, clicar no canto aqui da tela. Tenho aqui todas as minhas seções geradas. Vamos notar aqui que ela acompanha exatamente o caimento existente, né, sem alterar 1 milímetro. Vamos adicionar
uma label aqui para ter certeza disso, né? Adicionar uma label caimento aqui, que seria uma lei do caimento tanto do existente quanto da faixa adicional. Vamos selecionar uma seção qualquer, vamos ter que alterar o point codes, né? Então vamos aqui em Section View Groups, Properties, pegar aqui em Sections e vou alterar o estilo padrão seção do meu corredor. Aqui, vou aqui em Edit Current Selection, na tela toda. Para alterar isso, para adicionar essa informação, eu vou aqui no link Pave, que é o primeiro, e vou adicionar aqui uma label. Essa label será super e vai dar o meu caimento. Ok, novamente aqui só alertando, eu tenho outras opções, né, que eu posso configurar, o estilo em como essa seção está sendo apresentada. Posso adicionar outras labels e posso adicionar também outras configurações de estilos diferentes. Isso cabe a cada projetista, a maneira que ele vai entregar o seu projeto. Ok? Basta dar OK, OK novamente e aqui OK. Ele vai processar e temos aqui os caimentos. Note que ele segue exatamente o caimento da pista existente. Mesmo depois que o existente tem essa quebra, né, o projeto da faixa adicional acompanha o caimento da pista, chega aqui, deflete para o acostamento e gera um pequeno corte nessa região. E isso acontece em todo o meu projeto. Vale lembrar que o volume calculado passa em cima exatamente nesta linha, que é a linha da faixa adicional de projeto da superfície. Então o volume é calculado aqui. Lembrando que esse volume do material que vai ser utilizado nessa camada não foi computado. Ok? Eu tenho aqui todas as minhas seções, minha tabela de volume, meu perfil, tenho a configuração do meu alinhamento, planta. Então eu gerei todos os itens necessários para o projeto de uma terceira faixa. Ok? Depois precisaríamos dar um acabamento e entregar. Mas basicamente é isso que o civil ele consegue fazer para ajudar nesse processo de projeto de terceiras faixas adicionais no Brasil. É muito útil e espero que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, por favor, entrar em contato no meu e-mail. Okay? Até mais.